Bom, essa exposição é a minha primeira exposição aqui na galeria Nara Weisler do Rio de Janeiro. E de um certo modo, talvez é a primeira mostra que eu faço aqui no Rio com um conjunto de trabalhos. Alguns desses trabalhos, eles trazem a questão da narrativa, mas não no sentido dos trabalhos estarem contando histórias ou estarem produzindo narrativas, mas é como se eles fossem uma estrutura básica, uma estrutura quase como uma arquitetura de linguagem para carregar narrativas. O que eu tento fazer é um pouco atribuir a um material um discurso que não é dele. Então, quando eu faço que o ferro e o metal ganhe uma fala da água, por exemplo, eu acho que é aí que a operação começa a funcionar. Então, alguns trabalhos eu propositadamente chamo de rios, né? Porque o rio em si já traz essa informação. Obviamente, eles não são representações de rios, mas eles são quase como uma cápsula carregada dos atributos e das ideias de rios. Eu sempre acreditei que cada material já trouxesse um discurso próprio, né? Então, quando eu trabalho com latão, ou quando eu trabalho com cobre, ou com papel, ou com qualquer material, eu tento sempre ter uma escuta, assim, para saber o que aquele material está querendo comunicar. Às vezes eu faço algumas experiências no sentido de provar que isso é verdade. Então eu pego, por exemplo, um trabalho como nessa exposição, que ele é feito de alumínio, mas aparece o alumínio puro, só polido. E o mesmo trabalho, a mesma forma, quando você pinta, eu coloco uma camada de outra matéria em cima, que no caso é uma camada azul, né? Que primeiro é uma anodização, que são partículas de alumínio azuis que colam no trabalho. Como isso muda totalmente a personalidade daquele trabalho. É um pouco, assim, por um lado, aceitar e respeitar essa fala que a coisa já tem, e por outro lado, propor outras falas para esses materiais. Eu acho que eu sou um pouco um diretor de teatro, e que os materiais e os trabalhos são atores. E eu tento, assim, criar um script e uma fala para cada material. Às vezes aceitando, assim, o dom natural desse material, e às vezes colocando esse material numa situação que é crítica em relação a ele, né? Então, esses trabalhos que são muito grandes e, por exemplo, esse trabalho que ele tem quase 300 quilos de latão maciço, né? Então, por um lado, na forma e na posição que ele está ocupando no espaço, ele aparece tanto na potência e na força dele do metal, como também na fragilidade dele, na medida em que ele vai afinando e quase chega a zero. Eu nunca considerei que nenhum trabalho, que é uma ideia moderna, que o trabalho ele é em si, que o trabalho existe por ele mesmo. Ele sempre existe em relação a alguma coisa. Então, ele seria mais para si, né? Ele sempre tem que estar numa relação com outro. Ou outro trabalho, ou com o próprio espectador, né? Quer dizer, a bem da verdade, nenhum trabalho existe sem a presença de um espectador, né? Mas a presença desse espectador, ele muda o trabalho. Então, eu considero um pouco isso. Então, esses trabalhos, eles, na medida em que você circula por ele também se transforma. Eu gosto de deixar isso claro. Eu fiz um trabalho em 2006 que se chamava Rio. Foi o primeiro trabalho que trouxe essa ideia. E, na verdade, ele não tinha nada de rio. Ele era um rolo de papel com mais ou menos 2.000 metros enrolado. E era um trabalho que basicamente era papel pintado e enrolado. E daí eu desenrolava ele e chamava ele de rio. É uma peça que tinha vários atributos de rio,
mas não era uma representação de rio. Então ele tinha a extensão do rio, tinha a cor de um rio, ele tinha a flexibilidade de um rio, ele tinha o circuito que um rio tem, né? Porque esses trabalhos todos se fecham neles mesmos, assim, tem uma coisa do circular. Então ele era um condensado de atributos de rio. E esse trabalho que está aqui agora, ele vem dali, mas na verdade ele é quase como se fosse um resíduo daquele trabalho. Porque para fazer aquele trabalho, que eu faço em máquina, muito do meu trabalho é feito em processos industriais, né? E eu gosto disso, de não ter a mão no trabalho, sabe? Disso estar atrelado a uma cadeia de produção que é muito maior do que eu, sabe? Que tem mais gente trabalhando, que tem máquina trabalhando, que tem processo trabalhando, que tem ideias que já foram assim funcionalizadas, que estão se repetindo. Eu gosto dessa soma de coisas para se produzir uma coisa. Então, e aquele trabalho, ele era um resíduo desses rios. E eu fui colecionando ao longo do tempo e daí eu percebi que eles poderiam ser um trabalho também, só que eles eram esses rios condensados, antes de serem ativados. E eu achei interessante, por conta dessa exposição também, de chamar Fluentes, que também era um pouco essa ideia de tudo que está alimentando ou que alimentou a produção atual, sabe? É um pouco essa a ideia.